Queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos nessa manhã para a gente meditar. Um está lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 24, e nós vamos ao verso 36 ao 39. E aí, se você puder estar em pé, para a gente dar uma olhada nesse texto, eu vou ficar grato. Quantos acharam Mateus 24, 36 ao 39? Todos estão comigo? Amém? O texto diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora dá uma olhada no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 17. Você vai ver comigo o verso 26 ao verso 30. Lucas 17, verso 26 ao 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Antes de você sentar, diga assim: Jesus virá. Fala mais forte, com convicção, diga: Jesus virá. Isso, toma o seu assento. Esse é o tema da nossa ministração nesta manhã. Nós estamos diante de um clima. Por esses dias se iniciou uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e de alguma forma esta guerra despertou o povo de Deus, porque Jesus, pelo menos 2000 anos atrás, estou sintetizando, Jesus deixou como sinal da sua vinda guerras e rumores de guerra. E já houve N guerras em diferentes partes do mundo, mas talvez essa guerra que se refere à Ucrânia e à Rússia seja uma guerra atípica, porque não apenas envolve uma das maiores potências do mundo, quanto também existe uma organização chamada OTAN, que ela defende as outras nações menores quando são atacadas por nações maiores. E aí há uma preocupação de que desse conflito aparentemente minúsculo, sazonal,
lá na Rússia com a Ucrânia redunde naquela expectativa, naquela possibilidade de terceira guerra mundial. E automaticamente, diante desse clima, não tem um momento tão oportuno para a gente fazer uma reflexão sobre a volta de Jesus. E nós observamos que nós estamos diante de um clima de ceticismo, um clima de incredulidade quanto à possibilidade de Jesus voltar. Não é todos mais que acreditam que Jesus está voltando. Existem muitas pessoas as quais já desistiram de crer e alguns até tomam essa nossa esperança como uma mera utopia. E talvez você pense que isso é novo. Não. Você abre a sua Bíblia em 1 Pedro, você vai ver lá no capítulo de número 3, versículo do 3 ao 10, quando o apóstolo Pedro mostra, dizendo o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O apóstolo Pedro, há milênios atrás, ele que fora um dos apóstolos de Jesus, e era um dos líderes da igreja primitiva, junto com Tiago e João, já nos seus dias, ele dizia o seguinte: sabemos, pois, que nos últimos dias... Queria só o nobre, não tira o meu retorno, porque eu estou controlando a entonação da minha voz. Isso, agora está melhor. Obrigado. O som está excelente, não estou murmurando do som, não. Tá? Ele disse: sabe primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Então nós estamos nos últimos dias. E já nos dias dele havia pessoas que tratavam com desdém. Já haviam pessoas que tratavam com descaso. Já havia pessoas que debochavam dessa esperança intrínseca no ser dos servos de Deus quanto ao arrebatamento da igreja. E ele disse: olha, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscência, e fazendo uma pergunta, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então, desde os dias do apóstolo Pedro, já havia pessoas as quais interrogavam com desdém, com descaso, com deboche, com escárnio, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aí eles justificavam, dizendo: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o apóstolo Pedro, para refutá-los, o apóstolo diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí ele diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Hello? O apóstolo afirma: o dia do Senhor virá como um ladrão. Embora, desde que eu sou criança, eu estou com 62 anos de idade, nasci praticamente num contexto de família cristã, e desde que eu sou criança, os meus pais faziam culto doméstico no nosso lar, e enfatizava que a gente
devia temer a Deus, porque Jesus podia vir a qualquer momento. E tem pelo menos 40 anos que eu tive uma experiência de regeneração. Nasci de novo, da água e do Espírito, contando com os mais 22 anos criado no seio de família evangélica, dá 62 anos, e até agora Jesus não voltou. Então, assim como eu fui criado ouvindo afirmações que ele estaria voltando, já nos dias do apóstolo Pedro, haviam pessoas também que criaram expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. E na medida que o tempo foi passando, Jesus não voltou, aí emergiu entre eles pessoas com deboche, pessoas que tratavam aquela esperança da volta de Jesus com desdém, com descaso, com ceticismo, com incredulidade, e interrogaram a Pedro, dizendo: olha, desde a antiguidade as coisas permanecem como desde o princípio. Onde está então, Pedro, a promessa da sua vinda? Aí Pedro diz: olha, Deus não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, ele é bom, ele é amor. E ele não gostaria que alguns se perdessem. Ele não gostaria mais que todos se arrependessem, para que desfrutasse do privilégio de ser arrebatado. Mas olha, vou dizer para vocês, o Senhor virá. Vou repetir, Pedro afirma, o Senhor virá. E ele virá como um ladrão. Então, como se não bastasse o apóstolo Pedro afirmar isso, nós temos o próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele faz uma afirmação: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei outra vez. Afirmação de Jesus: virei outra vez. Aí ele diz: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de Pedro: ele virá como um ladrão. Palavra de Jesus: virei outra vez. Como se não bastasse Pedro e Jesus, vêm os anjos. No dia que os apóstolos ficaram pasmos quando viu ele subindo assunto aos céus, os anjos ficaram queixo caído, boca aberta, vendo ele se desaparecendo nas nuvens. E desceu 2 anjos e disse: varões de Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, olha, ele há de vir, assim como viste subir. Então nós temos palavra de Pedro, nós temos palavra de Jesus, virei outra vez, nós temos palavra dos anjos. E como não se bastasse, palavra de Pedro, de Jesus, dos anjos, aí vem o apóstolo Paulo, escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: o mesmo Senhor descerá do céu, como Paulo, ao som da trombeta, a voz do arcanjo. O mesmo Senhor descerá dos céus ao som da trombeta, a voz do arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, Paulo, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor.
Logo, não é utopia, minha gente, acreditar na volta de Jesus. Logo, você tem que policiar o seu coração para não deixar pessoas debochadas, para não deixar pessoas escarnecedoras, para não deixar pessoas sépticas, incrédulas. Algumas que foram criadas entre nós estão afastadas da casa de Deus, estão desdenhando a nossa esperança. Mas a nossa esperança não está fundamentada em uma filosofia de Sócrates, numa filosofia de Platão ou de Aristóteles. A nossa esperança está fundamentada na palavra de Deus. E Deus vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. Só que aí tem um problema. Você me diz assim, pastor, eu não tenho dúvida, baseado no que o senhor está me dizendo, que Jesus voltará. O senhor já afirmou aí que Pedro disse que ele voltará. O senhor já afirmou aí que Jesus afirmou que ele voltará. Os anjos confirmaram. Os apóstolos ratificaram que ele voltará. Mas o meu grande impasse, no que se refere à volta de Jesus, é que não há possibilidade de se esperar alguém se você não sabe que dia que essa pessoa vem. Porque o texto que a gente leu diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aí diz, nem os anjos. Deus tem hierarquia de anjos, tem querubins, serafins, arcanjos, tem principados, potestades. Deus tem miríades e miríades de anjos que assistem ele. São espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, estão próximos de Deus. E o texto diz que nem os anjos, quando Jesus falou sobre isso aqui, ele estava na condição de homem. Ele disse, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aí você que está esperando Jesus voltar, você fala comigo, pastor, meu impasse não é que ele vai voltar ou não, eu sei que ele vai voltar. O problema é como esperar a volta de alguém se eu não sei o dia, se eu não sei a hora, se eu não sei a semana, o mês, o ano que ele virá. Esse é o meu problema. Eu diria para o pastor Paulo, me aguarda aí, vamos dizer que eu estivesse no Brasil, me aguarda que eu estou chegando no aeroporto de Boston. E aí o pastor Paulo disse, tá bom, pastor Samuel, vou lhe buscar lá no aeroporto de Boston. Aí eu digo, só Paulo, que tem um detalhe, eu não sei o dia que eu estou chegando, eu não sei a hora, eu não sei a semana, não sei o mês e não sei o ano. O que Paulo diria para mim? Pastor, o senhor está pensando que eu estou à sua disposição? Ou seja, como é que eu vou lhe esperar no aeroporto de Boston se o senhor não sabe que dia que o senhor vem? Se o senhor não sabe a semana que o senhor vem? Se o senhor não sabe o mês que o senhor chega? O ano? Eu não tenho como ficar de plantão no aeroporto de Boston lhe aguardando. E Jesus afirmou, o dia e a hora ninguém sabe. E a gente poderia dizer o que eu estou dizendo, o que o pastor Paulo diria para mim, Senhor Jesus, como vou aguardar a sua vinda se eu não sei o dia, se eu não sei a hora? Aí ele falou, espera aí, eu vou dar uma senha para vocês acerca do dia da minha vinda. A senha, ela tem 2 dígitos. Quantos dígitos eu disse? Tem 2 dígitos. Então me diga, Senhor Jesus, a senha. Aí ele disse assim, assim como foi. Hello? Vou repetir. Primeiro dígito da senha. Assim como foi nos dias de Noé. Sim, Senhor Jesus, o que aconteceu nos dias de Noé? Comiam. Mais o quê? Bebiam. Mais o quê?
davam-se em casamento. Aí ele diz, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Veio o dilúvio e levou a todos. Então essa é a primeira senha. A senha tem 2 dígitos. Primeiro, os dias de Noé. Segundo, os dias de Ló. O mesmo texto que a gente leu nessa noite diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. E o que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, tá? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Então guarde nesta manhã, já que nós estamos na expectativa de que Jesus virá a qualquer momento, e a gente não sabe o dia e a hora que ele virá, ele não nos deixou alienados. Ele deixou uma senha com 2 dígitos para que nós prestássemos atenção nos dígitos dessa senha, que é esses dígitos que não vai nos deixar ser pegos de surpresa. E quais são? Primeiro, ele diz, assim como foi. Isso já aconteceu uma vez. Assim como foi nos dias de Noé. Aí ele diz, assim como foi nos dias de Ló. E quando a gente vai nos dias de Noé, você vai achar isso no capítulo 6 do livro de Gênesis. Primeiro grande elemento que a gente pode fazer em termos de paralelo entre os dias de hoje e os dias de Noé. Olha o capítulo 6, se você tem a sua Bíblia, no livro de Gênesis, você vai ver que o primeiro grande elemento que nos faz prestar atenção quanto o paralelo entre os nossos dias e os dias de Noé. Capítulo 6, verso 1 diz assim, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhos, lhe nasceram filhas. Então, qual é, pastor? O que tem esse texto a ver com os dias de hoje e os dias de Noé? Guarda aí, nesse texto. Primeiro, crescimento demográfico. O que eu disse? Crescimento demográfico. Olha o texto dizendo, o que aconteceu? Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nos dias de Noé, crescimento demográfico. Nos dias de hoje, crescimento demográfico. Estamos indo para casa dos 8 bilhões de habitantes em cima da terra. Então já há um paralelo aí entre os dias de hoje e os dias de Noé. Segunda coisa que eu acho no texto de Gênesis capítulo 6, verso 1 e verso 2. O texto diz, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Aqui tem 2 gerações. Ou seja, aqui tem duas descendências, tem 2 grupos representados no nome aí, filho de Deus e filha dos homens. Número 1, tem aí os descendentes de Caim, que é representado nos filhos dos homens, tá? Os descendentes de Caim. E as filhas, vamos voltar aqui o texto. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas,
viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus aí retratam os descendentes de Sete. Depois que Abel morreu, Caim matou Abel, os descendentes de Sete se tornaram os filhos de Deus por ser um grupo de pessoas piedosas, abnegadas, que buscavam a Deus, que tinham comunhão com Deus, os filhos de Sete. Enquanto os descendentes de Caim é representado nos filhos dos homens, porque era uma geração ímpia, que não temia a Deus. E o que aconteceu? Foi a mistura, promiscuidade, a mistura entre duas linhagens, filho de Deus e filho dos homens. Eles se misturaram. E qual é o paralelo disso nos dias de hoje? O paralelo nos dias de hoje é a mistura dos crentes com os não crentes. Os crentes estão perdendo a identidade. E a Bíblia diz o seguinte: que justiça há entre Cristo e Belial? A Bíblia diz: não há associação entre a justiça e a injustiça. Não há, de maneira que nós não podemos desenvolver um relacionamento de julgo desigual. Nosso relacionamento tem que ser com os servos de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não andam na roda dos escarnecedores, que não sentam junto com os ímpios, mas antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Mas nós estamos vivendo numa geração de crentes, os quais perderam a identidade. Eles vivem misturado com os ímpios, com comportamento compatível com o comportamento dos ímpios. E aí Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, Senhor Jesus? Crescimento demográfico. Crescia os homens na face da terra. Como que está acontecendo nos dias de hoje, Senhor Jesus? Nós estamos chegando na casa de 8 bilhões de habitantes em cima da terra. Como foi nos dias de Noé? Casamento misto entre filhos de Deus e filha dos homens. Como está sendo nos nossos dias? Perdeu-se o critério e está havendo essa mistura no relacionamento interpessoal de servos de Deus com aqueles que não são servos de Deus. E qual é a outra característica? Veja Gênesis ainda, capítulo 6, verso 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, na época, nos dias de Noé, o Noé é chamado na Bíblia de pregoeiro da justiça. Ele levou 120 anos pregando a justiça, construindo a arca, pregando a justiça, como pregoeiro da justiça. E o Espírito Santo, nos dias de Noé, estava lá com a missão que ele tem hoje, tríplice, de convencer o homem daquela sociedade do pecado, da justiça e do juízo. Mas acontece que aquela sociedade era uma sociedade tão ímpia que o texto diz, que Deus diz assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito humano, porque a imaginação do seu coração é continuamente má. Ou seja, qual é a característica dos dias de Noé?
com relação aos dias de hoje. Resistência ao Espírito Santo. Escute, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, um teólogo disse que as 3 pessoas resolveram escolher 3 aves para representá-las. E aí o pai escolheu a águia para representá-lo. Em seguida, como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu quis vos abrigar debaixo das minhas asas, como a galinha abriga os seus pintinhos. O teólogo disse que Jesus escolheu a galinha para representá-lo. E o Espírito Santo escolheu a pomba, ele desceu em forma corpórea de pomba no dia de Pentecoste. E aí, alguém ousou matar uma águia e descobriu que a águia tem bolsa de fel. Mataram uma galinha, descobriram que a galinha também tem bolsa de fel. Mas existem 14 espécies de pombas diferentes, e a pomba que desceu sobre João Batista no Jordão, que representa o Espírito Santo, mataram uma pomba daquela espécie, ela não traz consigo bolsa de fel. Aí compararam o gesto do Pai, o gesto de Jesus e do Espírito Santo. E aí perceberam que quando o povo de Israel constrói um bezerro de ouro e atribui todos os milagres que Deus houvera feito no Egito ao bezerro, Deus manifesta o seu fel, a sua ira. E diz para Moisés, Moisés, eu mato toda essa gente e faço de ti um grupo de pessoas que se coadune com o meu caráter santo. Deus mostrou o seu fel através da sua ira. Jesus, quando entra no templo, encontra os cambistas fazendo a sua casa de negócio. Ele vira as mesas, pega no chicote, expulsa todos. Dali também externando o seu fel, a sua ira. Mas olhando na Bíblia, você não vai achar um texto na Bíblia mostrando o Espírito Santo irado. Hello? Vou repetir. Não, você não vai achar um texto na Bíblia mostrando o Espírito Santo irado. E por isso Jesus, fazendo distinção entre ele, o Pai e o Espírito Santo, Jesus disse assim, olha, vocês podem pecar contra o Pai. Vocês podem pecar contra o Filho. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Nem nesse século e nem no século vindouro. E aí existem vários textos na Bíblia dizendo assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo colocou um selo em mim. O Espírito Santo colocou um selo em você, que retrata que você é propriedade de Deus. E no dia que Jesus vinha arrebatar a igreja, contrariando a lei da gravidade, por causa desse selo, ele vai te identificar no meio dessa massa de 8 bilhões, ele vai te identificar e vai te puxar para encontrar com o Senhor aqui nos ares. Por isso o texto diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, na qual foste selado para o dia da redenção. Aí o texto ainda diz mais, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O texto diz, ele tem ciúme de vós. E o que é que está acontecendo? O que aconteceu nos dias de Noé? O Espírito Santo chegava para convencer aquela sociedade do pecado, da justiça e do juízo. Era uma sociedade tão rebelde, uma sociedade de nariz empinado, uma sociedade arrogante, prepotente, que não tinha temor de Deus, que eles peitavam o Espírito Santo. Ou seja, já viu, quem tem filho aqui, sabe que um dos maiores agravos para um pai
é quando o filho bate boca com o pai. O pai pode estar errado, mas o filho não tem direito de bater boca com o pai em pé de igualdade, porque o pai está revestido de autoridade paterna. E todo pai se sente agredido quando um filho, em qualquer faixa etária, bate boca com ele. E aí Deus, olhando do céu, viu o Espírito Santo tentando convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, por causa do juízo do dilúvio que estava na iminência de acontecer. Aí Deus viu eles resistindo, batendo boca com o Espírito Santo. Aí Deus gritou e disse: epa! O meu espírito não contenderá para sempre com o espírito humano, porque a imaginação do seu coração é continuamente má. Então, assim como foi nos dias de Noé, crescimento demográfico, casamento místico, terceiro lugar, resistência ao Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque aqui não. O Espírito Santo aqui tem liberdade. Vou repetir, o Espírito Santo aqui tem liberdade. Aqui se ouve a voz do Espírito Santo. Aqui nós temos sensibilidade quanto à bendita e augusta pessoa do Espírito Santo. Mas tem lugar por aí que a igreja virou uma mera sociedade. As pessoas vão lá para se apresentarem e o Espírito Santo já não tem mais nenhuma função no meio de algumas igrejas por aí. E isso é uma característica da volta de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E finalmente, para fechar essa questão, olha o verso de número 5 do capítulo 6. Diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação do seu pensamento, do seu coração, era continuamente má. Então aqui está uma senha. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra. Nunca houve um tempo que a nossa geração tivesse tão impregnada de maldade. Maldades que a gente jamais imaginou ouvir. A gente jamais imaginou ver na televisão, noticiário, de maldades de todos os gêneros, que a gente nunca imaginou que a gente contemplaria com os nossos próprios olhos. E nos dias de Noé, o texto diz que a imaginação, ou seja, a maldade do homem se multiplicava na terra. E finalmente o verso 11 e 12 do capítulo 6 diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor. Corrupção, tá? Corrompida, encheu-se a terra de violência. Número 2, primeiro, maldade, multiplicação de maldade. Segundo, violência. Terceiro, corrupção. E viu Deus que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne havia se corrompido. Aí Deus diz que a sociedade, no preâmbulo dessa situação, veja só, crescimento demográfico, casamento místico, resistência ao Espírito Santo, corrupção, violência. No meio desse clima, eles comiam, faziam mais o quê? Bebiam e davam em casamento. Entretenimento. O que é isso? Entretenimento. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Aí o texto vai dizer que até que Noé entrou na arca, escute, e eles não perceberam. Aí Jesus diz: assim será a vinda do Filho do Homem. E aí eu descobri uma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, baseado nesse texto. Aí ele sai dos dias de Noé e entra nos dias de Ló.
Vamos ver a diferença dos dias de Ló. Capítulo 17, verso 26, diz o seguinte, o verso 26 do capítulo 17 de Lucas. Assim como foi nos dias, ou seja, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Aí ele está fazendo um paralelo dos dias de Noé e os dias de Ló. Aí ele vai dizer assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, faziam mais o quê? Bebiam, faziam mais o quê? Não. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Aí ele diz, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Observa uma coisa aqui, nesse texto. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem. Nos dias de Noé, ainda havia casamento. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nos dias de Ló, essa instituição, chamada família, casamento, já tinha se dissolvido. Característica dos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas não tinha mais casamento. Por que não tinha mais casamento? Porque quando os anjos chegaram na casa de Ló, para dizer para Ló, escapa-te por tua vida, porque Deus vai destruir essa cidade de Sodoma e de Gomorra. Assim que Ló hospeda os anjos na sua casa, o texto diz que homens de todas as cidades, vou repetir, de todas as cidades de Sodoma e Gomorra, jovens e velhos, vou repetir, jovens e velhos, pararam na porta de Ló e disse, você tem 3 homens aí na sua casa, traga eles para fora, que nós queremos ter relação sexual com eles. Isso significa que o homossexualismo, ou a homossexualidade, vai ganhar uma dimensão tão grande nesses dias que precede o arrebatamento da igreja, que independente de faixa etária, o texto diz que jovens e velhos, nos dias de Ló, se tornaram homossexuais. Tá? E vai ser um princípio que vai nortear a sociedade nos dias que precedem o arrebatamento da igreja. Essa instituição chamada casamento está com seus dias contados. Você que é casada, você que é casado, você que tem família, acolha a sua família no seu regaço. Proteja a sua família debaixo da cobertura dos princípios da palavra de Deus. Porque o diabo apostou na falência dessa instituição e Jesus advertiu que, como foi nos dias de Ló, antes dele arrebatar a igreja, a sociedade estará totalmente embriagada da homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Já há uma proposta da ONU. A ONU reuniu aí por esses dias e eles conversaram dizendo, precisamos ter uma religião única na Terra. Precisamos de uma religião única. Mas acontece que para termos uma religião única, nós precisamos dissolver essa cultura judaico-cristã. Porque é essa cultura judaico-cristã que impede a gente de ter uma religião única. Porque para a gente dissolver essa cultura judaico-cristã, a gente precisa disseminar nas escolas a ideologia de gênero. Disseminar nas escolas
a ideologia de gênero. Nós precisamos acabar com essa instituição chamada casamento, família. Nós precisamos propagar, pregar a homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. Estou falando nas minhas palavras, mas eles soltaram essa nota numa reunião da ONU. De maneira que já há uma mobilização para isso acontecer. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló. O que eles faziam nos dias de Ló? Bebiam, comiam, plantavam, mais o quê? Vendiam, mais o quê? Hein? Plantavam e edificavam. A outra coisa que eu descobri no texto, que Jesus não virá num tempo de crise financeira. Toda essa palavreado da internet aí, utilizando a pandemia e os profetas do caos, falando de um tempo de adversidade que vai assolar a terra, não tem parâmetro nas Escrituras. Porque nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Só bebe e come quem tem. E esse crescimento do mercado, claro que é sazonal, na América aqui em especial, esse crescimento do mercado imobiliário retrata os dias de Ló. Porque plantavam, vendiam, edificavam. Plantavam, vendiam, edificavam. Ou seja, esse momento é um momento de prosperidade. Retrata que a sociedade será dominada por um materialismo indescritível. Por isso Jesus disse, aonde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Jesus deve ser o maior tesouro da igreja. Vou repetir, Jesus deve ser o maior tesouro da igreja. Então eu termino dizendo, Jesus está voltando. Não, você não escutou o que eu disse. Jesus está voltando. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. E como será, pastor Samuel? Ao som do brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com Ele. Como eu não sei o dia, como não sei a hora, semana, o mês, o ano que Ele virá, Ele não me deixou alienado de informação. Ele disse, presta atenção, Samuel, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será também a vinda do Filho do Homem. Finalmente, só serão arrebatados os que tiverem postura de Ló. Qual foi a postura de Ló? Abra aí para me terminar nesse texto aqui. 1 Pedro, veja a postura de Ló. 1 Pedro, capítulo 2, ou seja, 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim, condenou a subversão às cidades de Sodoma e de Gomorra,
reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou quem? Livrou o justo Ló. Como que ele livrou? Por que ele livrou o justo Ló? Como que Jó estava lá naquela cidade? Hein? Como é que ele estava lá? Na minha tradução diz enfadado da vida dissoluta dos homens abominável. Só será arrebatado, escute, aqueles que tiverem enfadados com esse estilo de vida que vai nortear a terra a partir de então, nesses dias que precedem o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, se você abraçar essa modalidade de vida aí, você é um candidato a ficar. Agora, se no teu coração tiver um enfado, você fala assim, eu não aguento mais o que eu estou vendo, eu não aguento mais o que eu estou ouvindo, e você ficar no seu espírito diariamente dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O dia que soar a trombeta, o Espírito Santo vai pegar você e vai levar você ao encontro do Senhor, porque você está enfadado com a vida dissoluta dessa sociedade. E eu quero orar nesta manhã por você e por sua família. Porque Deus não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, não querendo que nenhum de nós se perca. Mas guarda que há possibilidade de se perder no meio desse processo. Porque a mulher de Ló olhou para trás. Depois que o anjo puxou eles para saírem de Sodoma e Gomorra e os avisou, não olhe para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Então, para que você não olhe para trás, eu quero orar por você e por sua família, para que você seja arrebatado no dia que Jesus vir pegar a igreja. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, por sua família, em nome de Jesus. Porque nós não seremos pegos de surpresas, em nome de Jesus. Nós não seremos pegos de surpresa. Levanta a sua mão direita. Põe a sua outra mão no coração. E diga comigo assim, Deus. Não, eu quero escutar mais forte. Diga, Deus, eu estou esperando esse grande momento que nós vamos deixar essa terra para estar para sempre com o Senhor. Deus, mas os dias aqui são difíceis. Os tempos são trabalhosos. Então nós queremos orar nesta manhã, depois de ouvir a tua palavra, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que não nos deixe entristecer o Espírito Santo. Não nos deixa endurecer o nosso coração para Ele, mas aguarda, Deus, a nossa vida avivada, encorajada, animada, porque na hora que soar a última trombeta, com certeza, o meu ouvido espiritual ouvirá e eu subirei ao encontro do Senhor dos ares. Proteja a minha família. Tu és o longânimo, não querendo que nenhum de nós se perca. Por isso, salva os nossos. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Quem aguarda, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Deus abençoe você, a sua família, volta ao seu lugar.